conteúdo do trabalho que desenvolveremos a partir de agora tem íntima relação com a regressão de memória, que na realidade é um procedimento que vasculha no inconsciente de cada indivíduo aquelas experiências guardadas indelevelmente no nosso conteúdo de memória, no nosso banco de dados natural, e que na realidade precisam ser trabalhados a cada nova encarnação, a cada nova experiência na nossa dimensão, para que liberemos-nos daquelas sensações de culpa, de remorso que carregamos por havermos, de alguma forma, fugido ao dever. O primeiro conceito vem do livro Libertação. Ali nós encontramos que, expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos, ou seja, 4.000 séculos. Outro conceito importante é aquele que, de uma certa maneira, torna mais compreensível o conceito sustentado por algumas escolas religiosas a respeito do inferno. E o catolicismo, surgido lá pelo ano 400 da era cristã, na realidade absorve do paganismo. Lá, Plutão era o grande responsável pelo controle das criaturas que, para lá, de uma certa forma, eram encaminhadas pelas suas sucessivas quedas morais. No catolicismo, quem manda no inferno é justamente Satã. E, na verdade, o Espiritismo vem nos dizer que o inferno é construção mental em nós mesmos. O estacionamento após esforço destrutivo estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte, fantasmas que torturam a mente que os gerou, levando-a a pesadelos cruéis. Cavamos poços abismais de padecimentos torturantes pela intensidade do remorso de nossas misérias íntimas. Outro conceito interessante é que, encarcerados pela lei do retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Mais uma informação importante: quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue naturalmente aos arestos da consciência na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Outro dado: o remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Perdemos o carro fisiológico com a morte, naturalmente, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa é sempre uma nesga de sombras a eclipsar-nos a razão. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. E, finalmente, o remorso é uma força que nos algema à retaguarda. Primeira pergunta. Considerando que, conforme a questão 607 do Livro dos Espíritos, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida após o que sofre uma transformação e se torna espírito, começando para ele o período de humanização ou humanidade simples e ignorante, pode-se dizer que surge nesse momento a noção de culpa como mecanismo indutor ao progresso espiritual? Segundo Allan Kardec, no momento da sua criação, os espíritos não são imperfeitos, senão do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e moral. Como a criança ao nascer, como o germe contido na semente da árvore, mas não são maus por natureza. Ao mesmo tempo, neles se desenvolve a razão, o livre-arbítrio, em virtude do qual escolhem uns o bom caminho, outros o mau, fazendo que alguns cheguem ao objetivo mais cedo que outros. Mas todos, sem exceção, devem passar pelas vicissitudes da vida corporal a fim de adquirir experiências e ter o mérito da luta. Nessa luta, uns triunfam, outros sucumbem, conquanto os vencidos possam sempre se erguer e resgatar os seus fracassos. Multiplicam-se em sua rota as advertências salutares, das quais, infelizmente, nem sempre eles aproveitam. É a história de dois viajantes que querem alcançar um belo país, onde viverão felizes. Um
Sabe evitar os obstáculos, as tentações que o fariam parar no caminho. O outro, por imprudência, choca-se contra os mesmos obstáculos, leva a quedas que o atrasam, mas chegará por sua vez. Se no caminho pessoas caridosas o previnem dos perigos que corre e se por presunção não as escuta, mais repreensível será por isso. Questão número 2. Considerando válida a ideia da evolução espiritual, o mecanismo da culpa surge no espírito na terra, uma das muitas moradas da casa do Pai, como foi dito por Jesus? Kardec considera que erro é admitir que as primeiras encarnações humanas ocorrem na Terra. A Terra foi, mas não é mais um mundo primitivo. Os mais atrasados seres humanos encontrados em sua superfície já se despojaram das primeiras fraldas da encarnação e os nossos selvagens estão em progresso comparativamente ao que eram antes que seu espírito viesse encarnar nesse globo. Que se julgue agora o número de existências necessárias a esses selvagens para transpor todos os degraus que os separam da mais adiantada civilização. Todos esses degraus intermediários se acham na Terra sem solução de continuidade e se pode segui-los observando as nuances que distinguem os diferentes povos. Só o começo e o fim aí não se encontram. Para nós, o começo se perde nas profundezas do passado que não nos é dado penetrar. Aliás, isto pouco importa, pois tal conhecimento em nada nos adiantaria. Não somos perfeitos, eis o que é positivo. Sabemos que nossas imperfeições são o único obstáculo à nossa felicidade futura. Portanto, estudemo-nos a fim de nos aperfeiçoarmos. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sensatamente o bem e o mal, e é também deste ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada, já que não mais se pode dizer o que dizia Jesus: perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Escolhemos algumas conexões, alguns casos que exemplificam como é que esse mecanismo de culpa induz-nos à regeneração, à recapitulação, à reharmonização, enfim, da nossa consciência lesionada pelos atos com que infringimos as leis de Deus. O caso número 1 refere-se a uma mulher adulta formada em odontologia, acometida desde os 12 anos de estranha doença em que feridas irrompiam na parte interna da boca, desde a faringe até a língua, e por vezes até dentro do nariz, impondo-lhe terrível sofrimento. Do lado de fora do rosto, nenhum sinal, exceto as bochechas que, quando as chagas reapareciam, inchavam como se abrigassem duas bolas de ping-pong e os lábios que afinavam como uma linha. Inúmeros médicos especialistas a que recorreu não conseguiram descobrir a origem do problema, nem mesmo nos Estados Unidos, onde esteve por 2 meses, tampouco na Alemanha e Suíça. A causa determinante deste efeito foi o castigo imposto à meninota escrava presenteada por seu avô após esta ter comentado com outros serviçais da casa de seus pais tê-la visto trocar furtivamente um beijo com o namorado, e, identificada a delatora, jurou vingar-se dias depois, aproveitando a ocasião favorável, esquentou um ovo em panela de água fervendo e, chamando a menina, ordenou-lhe fechasse os olhos e abrisse a boca, enfiando-lhe com uma colher o ovo quentíssimo, apertando-lhe rapidamente o queixo para mantê-la fechada, arrebentando o ovo, cujo conteúdo saiu-lhe pelos cantos da boca, pelo nariz, escorrendo pela garganta abaixo. Isso, evidentemente, numa existência anterior. Na atual, os efeitos observados são apenas a possibilidade dela se libertar daquele registro de culpa que construiu através da sua atitude insensata. O caso número 2, o efeito é um indivíduo renascido portando distúrbios psiquiátricos, órfão ainda criança, internado em sombrio hospital psiquiátrico por irmão insensível, ocupando-se em certa parte de sua vida da função de vigilante noturno,
padecendo os desconfortos do frio e temporais por causa das intempéries. O que causa esse efeito? Foram ações praticadas um século antes em existência em que ele, órfão de pais abastados, segregou em cela com grades ao fundo da residência herdada o irmão mais jovem a ele confiado por ser portadora de deficiência mental, isolando-o da vida social, mantida na parte principal da propriedade a fim de fruir das comodidades dos recursos a eles deixados. Dissipando sua parte em viagens porque pretendia atender aos caprichos da esposa em extravagâncias e jogatinas, no sentido de se apropriar da parte que competia legalmente ao irmão, planejou levá-lo à morte através do agravamento da bronquite crônica que lhe marcava a existência. Para tanto, ao longo de 2 anos, orientou os servidores a libertá-lo pelas madrugadas, a fim de que, dormindo ao relento com a intempérie, o problema se lhe agravasse. Ante a grande resistência do irmão, simulou a fuga de 2 escravos certa noite, cravando no peito do infeliz dependente um punhal, o que, aos olhos de todos, pareceu ser crime cometido pelos foragidos. Como se constrói no espírito em evolução o mecanismo da culpa, enfim? Porque até agora não encontrou essa resposta. Diz o Kardec, dominado pelo instinto, que é uma espécie de inteligência irracional, o espírito começa a desenvolver a inteligência racional. Evidentemente é uma luta titânica, né? A partir das experiências que vai vivenciando. Os conhecimentos resultantes, registrados na memória de profundidade ou inconsciente, que nós vimos no mês passado, na regressão de memória, vão compondo um acervo de informações que cria a noção de responsabilidade, que por sua vez vai expandindo a consciência, instrumento indutor e controlador da evolução. Nasce a compreensão do dever, a obrigação moral, primeiro para consigo e depois com os outros. O dever começa precisamente no ponto em que alguém ameaça a felicidade ou tranquilidade do próximo e termina no limite que não se deseja seja transposto em relação a si mesmo. O espírito, cumprindo o seu dever, é a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. As ações intencionalmente executadas geram, quando contrárias às referências preservadas no ser imortal, porque nada se apaga dentro de nós, desarmonias que chamamos culpa, conduzindo no primeiro momento ao remorso, no segundo ao arrependimento, que está lá no Código Penal da Vida Futura, determinando o desejo da expiação e a necessidade da reparação para que se dissipe daquilo que representa a dor de consciência. Considerando válido, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que na sua origem o homem possui instintos, aquilo que domina a gente quando a gente começa, simples e ignorante, a caminhar na trilha da humanidade, na condição de espíritos. Mais avançado e corrompido possui sensações. Nós estamos mais ou menos nesse nível aí, entre esse e o próximo. Mais instruído e purificado possui sentimentos. Em que ponto os valores adquiridos e incorporados vão influenciando positivamente o trabalho evolutivo? Kardec diz, à medida que as sensações corporais se tornam maiores, porque a gente chega a um ponto que o corpo realmente nos arrasta para a busca de sensações aí, tidas como mais grosseiras pelos espíritos mais evoluídos. Mais aperfeiçoadas essas sensações, porque elas também vão se sofisticando, suas sensações espirituais também despertam e crescem. Então começa o trabalho moral e a depuração da alma se une à aspiração do corpo para chegar ao estado superior. Esse estado de igualdade de aspirações materiais e espirituais não é de longa duração. Logo, o espírito se eleva acima da matéria e suas sensações não podem ser satisfeitas por ela. Necessita mais, precisa de melhor. Nesse ponto, tendo sido o corpo levado à perfeição sensitiva, não pode acompanhar o espírito, que então domina o corpo. E dele se desprende cada vez mais as necessidades impostas aí pelo corpo, vão deixando de ser tão importantes, ter um peso tão determinante no nosso comportamento, como nós fazemos com um instrumento que já não serve mais. Mais 2 conexões antes de avançarmos nessa informação. Um homem de 50 anos, casado, saúde perfeita, situação financeira boa, filhos encaminhados, diagnosticado através de biópsia com tumor cancerígeno no aparelho digestivo, a
após começar a sentir leves perturbações intestinais agravadas com a perda de apetite, diarreias contínuas, emagrecimento, evacuando o sangue. O que determina isso? Bom, um século antes, ele na realidade levou a efeito uma ação como dono de lavra de diamantes no sertão brasileiro, após ter recebido denúncia de que um escravo a seu serviço havia engolido pedra diamantina encontrada. Ordenando fosse interrompido o trabalho, alinhando os escravos, chamou o acusado, determinou aos feitores o amarrassem de ventre para cima numa tábua, suspensa entre dois cavaletes, e dizendo o que fazia com ladrões engolidores de diamantes, desembanhou o facão que trazia a cintura, abriu do alto a baixo a barriga do coitado, revolvendo com as próprias mãos suas vísceras até encontrar a pedra, lavando-a e exibindo-a na ponta dos dedos para que todos a vissem e, evidentemente, que servisse de lição. A gente vê o azar daquele coitado de 50 anos, comerciante bem-sucedido, nunca tinha tirado férias, um dia resolve viajar com a mulher, que é o sonho dela conhecer a Europa, compra passagem no Natal para viajarem no início do ano, e um pouquinho antes começa aqueles desarranjos todos, em poucos dias a vida termina, né? Aos olhos do mundo, Deus é um cara maldoso, né? Caso número 4, o efeito. Jovem, 13 anos, diagnosticado como portador de idiotia, caracterizada pela nulidade das faculdades intelectuais, realmente, aparentemente não pensava, mas o Espiritismo fala que aquele que está num corpo limitado, do outro lado da vida, ele está vendo-se diante de um aparelho emperrado, né? Que não está funcionando. O cérebro não funciona, a coordenação motora não funciona, mas essa grande luta que ele deve ter consigo mesmo, como no mal de Alzheimer, como no estado de coma, a lucidez está, de uma certa forma, do lado invisível da vida, a determinar um grande sofrimento para aquele que está passando por essas restrições. Alimentado com dificuldade pelos pais que não o reconhecia, nem os coitados dos pais tinham a graça de receber um olhar de gratidão, né? Apresentando um desenvolvimento físico reduzido, também não cresceu. O que fez acontecer isso no passado? Encarnação 200 anos antes, em que fez da devassidão seu estilo de vida, era um gozador mesmo, né? Gerando desarmonias de toda ordem à sua essência espiritual. Nós sabemos que essas desordens, elas vão, de uma certa maneira, replicar-se no corpo espiritual que vai se formar no momento em que começou a nova encarnação para aquele ser. Então, a união celular masculina e feminina dão origem lá às formas primeiras, lá o zigoto, né, e depois o embrião, e ali por trás daquela ordenação está o corpo espiritual, que na realidade está trabalhando com as contribuições genéticas de ambas as partes, fazendo com que a ascendência espiritual se sobreponha à mecânica da natureza, na parte genética, né? Então ele fez um grande estrago consigo mesmo lá atrás, impondo-lhe as restrições observadas na existência presente, de curta duração, para que alcance o equilíbrio de que se distanciou. Afirmou ver e sentir de forma lúcida o que se passa. Então, ele foi, na realidade, analisado lá pelos espíritos dentro de uma sociedade, e, embora estivesse ainda encarnado, ele está dizendo que ele está sentindo, que eu acabei de dizer há pouco. Ele dizia que sabia o que passava-se ao seu redor, apesar dos impedimentos de se comunicar com o corpo limitado, a que se acha preso como uma ave por uma pata, e muitas vezes as crianças maldosamente aprisionam, né? O que o espírito faz então, se ele na realidade já começou aquele princípio de consciência, de responsabilidade? Bom, ele vai direcionar, segundo Kardec nos fala, todos os seus desejos, todas as suas aspirações para um estado superior. Eu quero ir na direção da felicidade. Sente que as necessidades corporais que lhe eram motivo de felicidade em suas satisfações não são mais que um estorvo. Quer dizer, eu posso usar o meu corpo para bagunçar na área da sexualidade, posso usar meu corpo para, muitas vezes, comer tudo o que quero, beber tudo o que quero, fumar tudo o que quero, me drogar, né, experimentar os ayahuasca da vida e outras coisas mais. Mas, na realidade, isso para mim, em algum momento, já não tem mais importância. Não são mais que um estorvo, um aviltamento, uma triste necessidade da qual aspira a libertar-se para gozar.
sem entraves de todas as venturas espirituais que pressente. Isso está no livro Ação e Reação. Expandem-se concomitantemente os sentimentos, que agora começam a ganhar força, porque o sentimento que vai começar lá no nível 0, onde domina o quê? O instinto, que leva-nos a sermos egoístas, possessivos, dominadores, controladores, e lá no extremo superior está o altruísmo, mostrado por Jesus, onde o próximo é meu irmão, e ele merece respeito, merece meu apoio, minha ajuda. Expandem-se concomitantemente os sentimentos, que nada mais são que os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não mais o amor no sentido vulgar da palavra, paixão, né? Mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo. Para mim já não é mais importante eu só. Eu tenho que me integrar, tenho que ajudar, tenho que participar, compartilhar. Por exemplo, com as misérias sociais, que a gente vê que as casas espíritas, de uma forma assim objetiva e intensiva, estimula, né? Chico Xavier dizia que esse remédio da assistência aos menos favorecidos, ele normalmente é o alívio esperado para que a gente consiga suportar as grandes provas que enfrentamos, né? Supondo que dois espíritos, criados simples e ignorantes, que não conhecem o bem e o mal, venham à Terra, né? Nós viemos lá do mundo inferior. Se numa primeira existência, um seguir o caminho do bem e o outro do mal, não merecem castigo nem recompensa, né? Porque eles estão ainda simples e ignorantes. Essa primeira viagem terrestre não deve ter servido senão para dar a cada um deles a consciência da sua existência, porque eles sabem que existem, consciência que antes não tinham. Para ser lógico, seria preciso admitir que as punições e as recompensas só começariam a ser infligidas ou concedidas a partir da segunda encarnação, quando os espíritos já soubessem distinguir entre o bem e o mal. Experiência que lhes faltaria por ocasião da sua criação, mas que adquiriam por meio da sua primeira encarnação. Tem opinião tal fundamento? Kardec diz: ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações do espírito. Apenas sabemos que são criados simples e ignorantes, tendo todos assim o mesmo ponto de partida, o que é justo. O que sabemos ainda é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco, e após numerosas evoluções na vida corpórea. Então, experiência, conhecimento, consciência, consciência, livre-arbítrio. Não é, pois, nem após a primeira, nem a segunda encarnação que o espírito tem consciência bastante clara de si mesmo, para ser responsável por seus atos. Não é senão após a 100ª, talvez a 1000ª encarnação. E aí ele usa uma analogia interessante. Então, assim mesmo com a criança, que não goza da plenitude das suas faculdades nem 2 dias após o nascimento, mas depois de anos, né? Pelos 10 anos, talvez comece a perceber que ela é alguma coisa, né? Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. Aí começa o mecanismo que vai fazendo com que nós experimentemos o arrependimento, o remorso, o desejo de reparar. É assim, por exemplo, que um selvagem que come os seus semelhantes é menos culpado que o homem civilizado que comete uma simples injustiça, porque o civilizado, teoricamente, tem mais discernimento, mais informação, mais referências para estabelecer julgamentos, né? Mais 2 conexões. Caso número 5. Homem, 32 anos, sacerdote, professor de latim e português, eloquente orador que certa manhã, em meio à missa que celebrava, abandonou subitamente o serviço religioso, dirigindo-se agitadíssimo ao quintal da sua residência e, empunhando uma enxada, pôs-se, mesmo fardado lá paramentado, a cavar a terra sofregamente, alegando ali existir um tesouro enterrado que precisava encontrar. Ficou doido, né? Internado por 14 anos em um hospital psiquiátrico, onde desencarnaria sem apresentar melhora, cavando com as próprias mãos os pisos, lajes e até azulejos do quarto em que estava alojado, até que os dedos sangrassem e se deformassem, só se acalmando quando ele oferecia um monte de pedras nas quais supunha haver tesouros de pedras preciosas. O que causou esse transtorno na vida desse nosso irmão? Obsessão mantida por espírito descrito pelos videntes como um homem de cor parda, carregada, usando um pequeno bigode e chapéu de palha grande, comum nas áreas rurais, roupas pobres, escuras,
transparecendo prazer em mostrar aos médios as mãos decepadas por ordem do seu senhor, que é a vítima de agora, que é o padre de agora, do qual fora escravo, e que o acusara de roubo de vultosa quantia do cofre da fazenda de sua propriedade, ordenando-lhe fossem cortadas as mãos com um machado para que não roubasse mais. Caso número 6. Família constituída de casal de idade avançada, 10 filhos menores, portadores de faculdades mediúnicas ignoradas, alheios a qualquer tipo de sentimento religioso, que é uma situação muito comum hoje, né? Convencionalmente católicos, evidentemente eram, sem ser, presos a ímpetos suicidas que já tinham produzido 2 vítimas na família de 10, o chefe e a primogênita de 20 anos, ameaçando um terceiro integrante que fracassara em 2 tentativas. O que causava isso? Uma falange de espíritos presos à ideia de vingança, derivada do ódio pelas violências e crueldades sofridas, praticadas pelas vítimas de agora na condição de prisioneiros da Inquisição que atuou em Portugal durante o século XVI, impondo implacável perseguição aos seguidores do judaísmo. A propósito, ontem, 24 de agosto, foi dia de São Bartolomeu, né? Nesse dia, em 1572, uma situação caótica gerou muitos karmas coletivos e individuais enfrentados por alguns personagens aí próximos a Chico Xavier no século XX, né? Que estavam por trás da chamada Noite de São Bartolomeu, que foi uma matança dos protestantes por parte dos católicos, liderados por uma decisão governamental, aproveitando a presença deles aí em Paris e no interior da França para participarem do casamento de Henrique de Navarra com a rainha Margot, que era filha da Catarina de Médicis, né? Na escala dos seres humanos presentes na Terra, o início da evolução se localiza entre os chamados selvagens. Segundo Kardec, sem dúvida, os nossos selvagens são muito atrasados em relação a nós. No entanto, já se acham bem longe do seu ponto de partida que se deu lá em mundos inferiores. Durante longos períodos, o espírito encarnado é submetido à influência exclusiva dos instintos de conservação, não é? Porque é um pacote só o instinto. Aí a gente começa a identificar o de conservação, que nos faz temer morrer, que faz-nos ter necessidade de comer para sobreviver, de lutar para conseguir a comida. Aí a gente identifica o instinto sexual, que o André Luiz fala lá no livro Evolução dos Dois Mundos, que é o amor em expansão, como nós vimos lá tratando de sexo há uns meses atrás. Aí vem o instinto maternal, que é aquele que faz com que nós experimentemos o que é o amor de Deus pela criatura, quando sentimos o amor de uma mãe por nós, né? Ou como mãe sentimos, as mulheres, amor pelos seus filhos. Pouco a pouco esses instintos se transformam em instintos inteligentes, que a evolução é isso, né? Na verdade tudo vai ser reflexo. O egoísmo vai virar, de uma certa forma, solidariedade, o orgulho vai virar humildade, na verdade tudo vai virando reflexo, se transmutando. Ou melhor dizendo, se equilibram com a inteligência. Mais tarde, sempre gradualmente, a inteligência domina os instintos. Só então que começa a séria responsabilidade. Se houvesse acaso ou fatalidade, se as coisas estivessem já determinadas, toda responsabilidade seria injusta. O espírito fica num estado inconsciente durante numerosas encarnações. A luz da inteligência não se faz senão aos poucos, e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. O erro revelado por nossas ações implica, desse modo, inevitáveis constrangimentos ou vicissitudes das nossas experiências evolutivas. Kardec diz que quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento, aliás, Emmanuel fala isso, quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. No plano espiritual, quando a gente volta, e isso vai acontecer naturalmente, inevitavelmente, uma das reações daquele que foge do senso de responsabilidade perante a vida, como nós temos visto até agora, é se agrupar nas hordas que lá estão, como aquelas descritas pelo André Luiz no livro Nosso Lar, nos primeiros capítulos, e recriada no filme, que vai mostrar-nos aquela região sombria,
Ali naquele espaço físico, numa outra realidade de densidade, o André Luiz teria permanecido durante 8 anos, mas tem espíritos que ficam décadas, séculos ali, como que presos ao efeito das suas consequências, os suicidas da mesma forma. E nós vemos no Obreiros da Vida Eterna, no livro Ação e Reação, núcleos ligados às colônias espirituais que muitas vezes resgatam personagens que lá estão para que dentro dos planos previstos para eles sejam reinternados aqui na cela física, onde vão esquecer momentaneamente o passado mais remoto e vão ter a oportunidade de reconstruir a própria caminhada, a própria vida, né? Dentro de circunstâncias às vezes restritivas do ponto de vista físico, mental, psicológico, emocional, social. Impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, segundo Emmanuel, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, estou falando de uma lembrança só, agora se imagina aqueles que carregam o peso de inúmeras barbaridades cometidas contra o seu próximo, né? Transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio, que vai ter que nos aguentar, nos suportar. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou a aura das forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo, porque é um campo de forças dinâmico ao nosso redor, né? É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade, com encarnados ou desencarnados. Muitas vezes os desencarnados são aqueles que vêm do passado para exercer aquilo que o Espiritismo chama de obsessão, ou processo de perturbação espiritual. Operando a onda mental em regime de circuito por ela, incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou não, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência, projetando as influências, ou melhor, as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto, ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar inicialmente alimentado contra nós mesmos em mágoa ou irritação contra os outros. É como se reverberasse dentro de nós, por uma palavra, um gesto, uma atitude, aquilo que está meio que adormecido, e isso reflui e transforma o momento num momento de extrema conturbação, de extrema animosidade. É que os reflexos de nossas ações, ou de nossa ação, a turvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, porque aquele que está diante de nós, ligado a nós pelos compromissos da consanguinidade, dos compromissos afetivos, ele não é um estranho, ele vem do passado para o presente, para que ambos, às vezes, atendendo a combinações mútuas, possamos nos encaminhar na direção da libertação dos processos que criamos. Carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar passo à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Mais duas conexões. Caso número 7. Efeito. Homem, idade avançada, morador de rua, renitente em aceitar ou buscar acomodação que o poupasse do desconforto da friagem da noite ou da dureza dos pisos duros, em que acomodava ao relento, em calçadas, bancos de jardim ou alpendres de construções que lhe permitissem se ajeitar. São Paulo tem uma média assim, de uns 20 mil nessa situação, muitos dos quais provavelmente dentro dos mesmos quadros, né? O que causou essa atitude? Porque o cara não quer ser assistido. O Sérgio Tadeu Diniz, amigo nosso aí da nossa irmã, ele conta casos assim inacreditáveis. O cara não quer sair daquela situação. Ele recebe assistência daquelas cobertas para atravessar a friagem, ele vai embora, larga tudo lá, ele não quer ir para o abrigo, ele é um indisciplinado, mas o que leva o cara a um comportamento social tão hostil? Nesse caso, foram ações em existência anterior em que, na condição de cruel fazendeiro,
esse caso é lá de Uberaba, o Chico Xavier que deu essa explicação, ele expulsara impiedosamente muitas famílias de suas terras. Na realidade, ele vivia na garagem da casa do Elias Barbosa, que foi um professor da Faculdade de Medicina, muito amigo do Chico, e que até o final da vida esteve muito perto do Chico, inclusive construiu muitos livros interessantes baseados naquelas cartas de Chico Xavier. Então ele vivia ali, o doutor Elias levou ele para lugares onde ele podia ser assistido, mas o cara sempre voltava e voltava lá para o lugar. Diz que naquele ponto ele estava como que magneticamente imantado ali, porque ele fazia com que no passado, numa vida passada, muitas famílias que ele, de uma certa forma, expulsaram das suas próprias terras, vivessem ao relento, sem rumo. E agora ele enfrentava, após seu desencarne, perturbador complexo de culpa que não lhe permite alojar-se em lugar nenhum, a não ser naquele ponto onde começou toda a desventura de tantos. Caso número 8. Intelectual, escritor admirado e estimado, vítima de um ataque de apoplexia interpretado como morte, o que o levou a ser enterrado vivo, conclusão a que se chegou após a exumação do seu cadáver, 15 dias após o sepultamento, para se reaver medalhão esquecido por descuido no caixão. O que causou isso? Expiação aceita por ele, antes da atual reencarnação, por ter, em existência passada, emparedado viva a sua mulher em adega de sua residência por uma questão lá de traição. Bom, aquele quadro desenhado pelo Emmanuel ali pode nos levar a isso? Vai levar a desarmonias orgânicas, ou seja, os transtornos de consciência podem determinar doenças para nós? Emmanuel diz, nesse estado negativo, quando nós estamos lá no plano espiritual, ou carregando conosco mesmo as ideias, as imagens dos sofrimentos causados aos outros e, consequentemente, a nós, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentes, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o seu séquito de perturbações que são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma, que corresponde ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como médico divino, mas também como sábio médico, mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Como explicar ou entender isso? A recordação dessa ou daquela falta grave, no caso da saúde física, né? Mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, que a gente grava e às vezes prendem aquilo como uma culpa, né? Muito grande, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem, aí que o trabalho do psicólogo, do analista, do psiquiatra pode ser importante. O Freud, quando ele se bate e nega-se a entrar na do Jung, no que diz respeito à aceitação do espírito, que o Jung era tendente a isso, né? Na realidade ele demonstrava que ele tinha a tarefa de fazer com que a psiquiatria analítica fosse aceita pela comunidade acadêmica. Ele tinha contra si mesmo o fato de ser judeu, que era um problema já na Áustria, onde a ciência evoluía assim na área da medicina de uma forma assim acentuada. Depois isso veio para a França, da França projetou-se para a América, né? Então ele brigou com o Jung, primeiro por causa disso. O Jung entrou nessa onda do místico, né?
E, na verdade, o Freud disse para ele que ele tinha que fazer com que a psiquiatria analítica fosse aceita. Ele não podia entrar naquela onda naquele momento. Depois ele acaba se distanciando do Jung, também por causa da atitude pessoal do Jung, que ele tinha o Jung assim como um herói, modelo de psiquiatra, né? Discípulo perfeito. Aí descobriu que ele havia se comprometido com uma cliente, uma paciente. E aí ele simplesmente se afasta e a briga se estabelece. A paciente injuriada pelo fato de ter sido abandonada pelo Jung, que entra também num conflito com a esposa, ela acaba escrevendo uma carta para o Freud, conta tudo o que aconteceu, e aí o Freud tem certeza que aquilo que era a princípio negado pelo Jung era verdade. Então ele se afasta. E essa cidadã acaba sendo adotada pelo Freud. Ela era uma paciente com grandes transtornos e, através da psicanálise, encontrou-se no equilíbrio, fez medicina por influência do Jung e acabou depois, futuramente, levando a psiquiatria analítica para a Rússia. Porque a gente vai vendo que na Europa daquele tempo também tinha as grandes divisões raciais, culturais, né, na inaceitação de uns em relação aos outros. E lá nos países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela se transformou numa referência como o Freud aqui do lado de cá. Bom, então esse bate-papo lá, desabafo e corrigenda, que é o que Divaldo chama de catarse, né? Quando você põe para fora o que está te angustiando, você faz como que uma descarga de emoções que te aliviam profundamente, que é o que o confessor fazia lá no seu tempo, né? O padre fez esse papel durante muito tempo, depois perdeu a moral e abriu o campo para a manifestação do profissional da saúde mental. E a corrigenda funciona como válvula de alívio às chagas ocultas do arrependimento. Cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso, seu André Luiz falando, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enuvelar-se em circuito fechado sobre si mesmo, como reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático, que é o corpo físico, né, e espiritual, ligada à lembrança da pessoa e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria, ou seja, a lembrança e a imagem daquela vítima, daquele que foi prejudicado, não desaparece. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se contraponham ao modo enfermiço do ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. É assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas. Luiz, na Revolução em Dois Mundos, está contando isso, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, primeiro lá na intimidade do ser e depois na parte externa, né? Criando predisposições mórbidas para essa ou aquela doença, entendendo-se ainda que essas desarmonias são algumas vezes singularmente agravadas pelo assédio vingativo dos seres a que ferimos, quando humanizados a nós em processos de obsessão. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo da calma piscina que, um dia, virão à tona de nossa existência para a necessária supressão, à medida que se nos acentue o devotamento à higiene mental. Mais duas conexões. Caso número 9. Efeito: morte de 3 irmãos adolescentes por afogamento em piscina de uma fazenda existente aí na região de Mogi das Cruzes, onde eles foram passar o fim de semana e, na brincadeira ao redor da piscina, ao lado da sede da fazenda, caiu um, o outro pulou para tentar salvar, o outro pulou para tentar salvar, mas nenhum deles sabia nadar e, na verdade, os 3 morrem assim, causando um grande transtorno na vida da família e depois também na vida do dono da fazenda, que morreu de depressão meses depois. Após um deles ter caído acidentalmente, seguido pelos outros 2 na desesperada tentativa de salvá-lo. A causa disso foi o afogamento intencional, que isso é muito comum em guerras, revoluções, né, de moradores das margens do rio Paraguai em batalha naval, de que participaram no final do século XIX, que é aquilo que a imprensa não conta, né? A gente vê nas imagens da televisão
cenário devastado das bombas, mas a gente não vê as crianças mutiladas, as criaturas mortas, a gente só vê os prédios em ruínas, né? E agora, mais recentemente, começam a mostrar aquelas imagens dos nossos irmãos remanescentes dos atentados feitos aí pelo Estado Islâmico. Então aparece o pessoal nas máquinas, mas os despedaçados que ficaram para trás não são mostrados, né? Se fosse mostrado, talvez nem existisse guerra. Indiferentes aos pedidos de misericórdia e vida, sob o pretexto de que em guerra tudo resulta em guerra. Isso foi no século XIX, mas como a gente lembra de vez em quando, a Globo News mostrou uns tempos atrás uma cena muito parecida do que os americanos chamam de desertores de guerra. Na guerra do Iraque, uma patrulha terrena vai caminhando, de repente um míssil cai em cima de uma van. Soldados se aproximam para ver se havia inimigos ou sobreviventes, eram só crianças. E uma estava viva. E um dos soldados, quando viu aquela criança, ele simplesmente teve a sensação que era o seu filho, que devia ter a mesma idade. Aí ele pega a criança nos braços, leva para o comandante do pelotão ali e pede se pode chamar o socorro. O cara fala, não, você tem que matar. Por que tem que matar? Porque se você não matar, ele vai te matar amanhã, porque ele vai ser o terrorista. Desse jeito. O cara entrou num parafusoide e virou desertor pelo exército, mas virou um doente psiquiátrico de volta aos Estados Unidos. Isso quando foi lá não foi agora, no século XXI. E assim, deve existir muita coisa que na televisão não mostra, né? Depois vai virar filme, livro, né? Caso número 10. Esse moço aí foi morto aos 24 anos, eu já falei disso muitas vezes. Morreu lá na saída de uma balada, era ultimonista de engenharia, e um cara veio provocar por uma discussão, e da discussão o cara sacou um revólver, deu 5 tiros, um só matou o moço. O que fez com que isso acontecesse, na verdade, numa carta que ele escreveria pelo Chico Xavier, foi um suicídio praticado em existência terminada em 1920, na cidade de Lucca, na Itália, onde vivia e trabalhava. Revelou, portanto, ter sido o bisavô de si mesmo, que é uma possibilidade que o Espiritismo também abre, que é uma coisa meio doida, né? Eu ser bisneto de mim mesmo, renascido para livrar-se do débito com a providência divina. Que o Espiritismo fala, o conjunto familiar ele vai se repetindo, se renovando, papéis vão sendo invertidos, o objetivo é sempre a reconciliação, a reharmonização, é o desenvolvimento do amor uns pelos outros. Esse é o propósito da família, um caldeirão fervente que vai refundindo emoções. Considerando o princípio da não retrogradação, nós não podemos voltar para trás. Os erros cometidos pela criatura nas vidas que se sucedem não seriam um retrocesso, já que ele já aprendeu a lição, ou pelo menos ele já fez a lição, talvez não tenha aprendido, né? Vamos ver o que diz a espiritualidade. Simples e ignorante, o espírito está em sua origem no estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, também não fez o bem. Nem é feliz, nem infeliz nesse ponto, né? Age sem consciência e sem responsabilidade. Desde que nada tem, nada pode perder, como não pode voltar para trás. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência, inteligência e raciocinar. Sua responsabilidade, então, só vai começar no momento em que se desenvolveu o seu livre-arbítrio, que é o resultado da inteligência, resultante do conhecimento, aliás, que induz ao conhecimento, que desenvolve a consciência, que abre o livre-arbítrio. E só se desenvolve pouco a pouco após numerosas reencarnações. O remorso é uma consequência do desenvolvimento do senso moral. Não existe onde o senso moral ainda não se acha em estado latente. Então isso também é uma coisa que vai se formando, né? Consequentemente, o mal que fizer mais tarde, infringindo as leis de Deus, que a princípio são só duas, né? Ama o próximo como a ti mesmo. E ama a Deus sobre todas as coisas, respeitando a criação. Abusando das faculdades que lhe foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas uma consequência do mau caminho por onde entrou, que vai trazer consequências inevitáveis. Caso número 11. 3 moças obsediadas atendidas no grupo em que servia Chico Xavier e Pedro Leopoldo, uma das quais tinha o estranho hábito de mastigar vidros. Olha o transtorno psiquiátrico da coitada lá. O que determinou isso foi a influência de espírito de antigo escravo, mandado enterrar pela vítima de agora por um motivo fútil.
deixando apenas a cabeça de fora, que a mesma determinou fosse besuntada com mel a fim de atrair insetos, assim permanecendo até encontrar a morte em meio a sofrimentos intermináveis, a cabecinha exposta ao sol, as formiguinhas atacando. Nas horas finais, em desespero, ele clamava assim: que fez da força e poder sua marca, porque a gente, se tiver chance mesmo, a gente exorbita, né? Através de capatazes cruéis, e se existisse alma depois desta vida, ele se vingaria, que é o que ele está fazendo ali agora, mas, segundo descrições, um tratamento de desobsessão na moça e na entidade acabou revertendo o quadro. Caso 12. Jovem, 13 anos, diagnosticado como portador de idiotia, caracterizado pela nulidade das faculdades intelectuais, alimentado com dificuldade pelos pais que não reconheciam a presença. Isso acho que nós já vimos ali atrás, né? A causa foi 200 anos antes, já vimos isso aí. Falha nossa. 12. O ser ou individualidade está sempre preso aos efeitos dos seus atos. O espírito tem livre-arbítrio e sempre busca o que lhe é agradável e o satisfaz. Se for um espírito inferior e material, procura suas satisfações na materialidade, nas sensações, e então dará impulso aos seus fluidos corporais, que dominarão, mas tenderão sempre a crescer e elevar-se materialmente, evoluindo naturalmente. Assim, as aspirações desses encarnados serão materiais, e voltando à condição de espírito, buscará nova encarnação em que satisfará suas necessidades e desejos também materiais. Porque, notai bem, diz Kardec, que a aspiração corporal não pode pedir como realização senão uma nova encarnação, ao passo que a aspiração espiritual não se prende senão às sensações do espírito. A isso será solicitado por seus fluidos, que deixou de ser que se materializassem. E como no ato da reencarnação os fluidos agem para atrair o espírito no corpo que foi formado, havendo, portanto, atração e união dos fluidos, a reencarnação se opera em condições que darão satisfação às aspirações da sua existência precedente. Há fluidos espirituais como materiais. Se esses dominarem, portanto, os materiais sobre os espirituais, mas então, quando o espiritual sobreleva o material, quando ele se sobrepõe a ele, o espírito que julga de modo diferente escolhe ou é atraído por simpatias diferentes. Como necessita de depuração e a este só chega pelo trabalho, as encarnações escolhidas lhe são mais penosas, porque, depois de haver dado supremacia à matéria e aos seus fluidos, deve constrangê-la, lutar contra as suas próprias tendências, lutar contra ela e dominá-la, porque nós vamos viciando as nossas sensações, né? No prazer do sexo, da alimentação, da droga, do álcool, do cigarro. Daí essas existências tão dolorosas que muitas vezes parecem injustamente infligidas a espíritos bons e inteligentes. Estes fazem sua última etapa corporal e entram, ao sair deste mundo, nas esferas superiores, onde suas aspirações superiores encontrarão a sua realização. O somos aquilo que pensamos encontra, então, sob esse ângulo, confirmação plena? Nada se perde no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. Quer dizer, tudo vai repercutindo em nós mesmos, né? O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, infernizando a vida delas, ou facilitando a vida delas, ou restringindo a vida delas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados dos nossos esforços, no bem ou no mal, no interior dessa própria consciência. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontre. A criatura na terra por onde peregrinamos ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além de tudo. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia a maneira da tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos à luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada,
mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Mais duas conexões. Homem em idade madura, ex-investigador de polícia, dando mostras de graves perturbações, evidente moléstia nervosa, suor frio a banhar-lhe a fronte, extrema palidez, revelando-se torturado por pavorosas visões no campo íntimo somente acessíveis a ele mesmo. Que causou todo esse transtorno psiquiátrico no nosso irmão? Ações no exercício de sua função, onde, ao longo dos anos, humilhou e feriu, procedeu de maneira cruel, atraindo a ira de muita gente, isolando-se, contudo, do remorso, o que lhe poupou dos pensamentos de indignação de suas vítimas, imagens que passaram a circular-lhe a atmosfera psíquica, esperando ensejo de fazer-se sentir. Ficou lá, gravitando ao redor dele. Com a proximidade da velhice, meditando sobre os caminhos percorridos, abriu grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava, libertando subitamente as forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida, quebrando-lhe a fantasiosa resistência orgânica, e as energias desequilibradas da mente em desvario desequilibraram os órgãos mais vulneráveis do corpo físico, especialmente o sistema nervoso e o fígado, que, traumatizado, inclina-se para a cirrose fatal. Caso número 14. Jovem, anêmica, proferindo disparates, rindo sem propósito, conversando a esmo, reportando-se a projetos de vingança com características de idiotia e inconsciência. O que faz acontecer isso? Presença ao seu lado de dois espíritos de aspecto sinistro. Fios tênues de energia magnética ligavam o cérebro dela ao do infeliz, que se lhe mantinha à esquerda, controlando-a por seus pensamentos à maneira do hipnotizador e do hipnotizado. A origem encontrava-se em existência passada, em que ela desposou um homem, desviando-lhe o irmão para vicioso caminho, levando o primeiro a suicidar-se enquanto o segundo enlouqueceu. Ante a proximidade do casamento nessa vida, as vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito da desforra, buscam impedir-lhe a união. O ex-marido de então enche-lhe a mente de ideias dele, subjuga-a, ocupando-lhe os centros da fala e do equilíbrio, requisitando-lhe a presença na esfera em que se encontra. No processo de aperfeiçoamento do espírito, o remorso inexoravelmente está corrigindo os defeitos do nível de evolução alcançado. Todos os elementos que constituem os instrumentos disponibilizados pela criatura repercutem os efeitos gerados. No fluxo inestancável da vida, o espírito vicia suas forças na satisfação das ilusões, do prazer, mas através das relações consigo mesmo e com o próximo, desencadeando inevitáveis recapitulações. Assim, os aspectos mentais, físicos, familiares e sociais refletirão sempre as distorções registradas. Distúrbios espirituais, psiquiátricos, psicológicos, doenças congênitas, limitações físicas, relacionamentos conturbados, frustrações profissionais, entre outras formas, estão expressando o que o ser fez de si mesmo a curto, médio ou longo prazo. Como confirmado pelos espíritos, ninguém foge de si mesmo. E a vida sempre segue em frente. Os elementos mobilizados pelo ser nas vivências que empreende são fatores predisponentes aos conflitos da culpa? Aptidões, diz André Luiz, conhecimentos e possibilidades, quaisquer que sejam, são propriedades muito mais importantes que as posses de ouro e terra, casas e joias, pelas quais seremos naturalmente inquiridos por nossa atitude e procedimento para com eles. Vejamos e reflitamos sobre alguns deles. Cultura. Que realizamos a benefício dos outros com os recursos amealhados por nós nas áreas da inteligência. O nome. Quantas vezes teremos permitido que o nosso nome sirva em auxílio de causas nobres, ainda mesmo com prejuízos e incompreensões em torno de nós? O tempo. Que estamos fazendo com as horas ou minutos disponíveis para servir aos semelhantes? Compreensão. Quantas são as ocasiões em que temos sofrido em silêncio acusações e pedradas gratuitas por amor à família ou à coletividade em que a providência divina nos situou? Virtude.
que edificamos com as nossas qualidades morais, de que nos supomos portadores em favor daqueles que são considerados destituídos delas. Evidência que doamos da posição elevada que somos guindados pelo conceito público, no amparo despretensioso aos nossos irmãos que se confundem nas sombras da retaguarda. Títulos que valem os pergaminhos que ostentamos no alívio às inquietações e sofrimentos alheios. Cargos, que vantagens esfazimos na direção dos demais com as responsabilidades com que somos transitoriamente honorificados na atividade de relação. Finalmente, amizades, que lucros auferem nossos companheiros menos felizes das afeições que alimentamos. Finalizando, o que o Espiritismo sugere para que a pessoa previna-se contra os enganos que possa vir a cometer na busca da evolução? Conhecer a si mesma, analisando-se constante, permanentemente. Ter Jesus como guia e modelo. Não o Jesus atavicamente tido como Deus onisciente e onipresente, propalado por muitos dirigentes espíritas em suas considerações, porque o Jesus dos casas espíritas é Jesus católico, né? Jesus que sabe de tudo, que está em todos os lugares, né? Ele é o Deus, que na verdade é um atavismo trazido aí do passado. Mas o Jesus do Espiritismo, que é o Jesus modelo perfeito, que é o Jesus que o Kardec apresenta lá no livro A Gênese, um espírito de evolução muito além dos habitantes da Terra, muito presos ainda ao instinto de conservação e sexual. Aprender com a doutrina espírita que o pretérito se reflete no presente e que a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social, em qualquer pessoa, em todos os bastidores profissionais e todos os dias. Ponderar nisso a fim de não faltar com apoio devido à harmonia que nos cabe manter nos domínios da vida. Se alguém lhe responder asperamente, se um amigo aparecer incompreensível, se aquele companheiro passar de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhe abalroa as edificações espirituais, e se muitos não lhe correspondem de leve às esperanças, suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrelevados de angústia e coloque-se na posição deles, com as provas e desvantagens que experimentam, e de certo se compadecerá de cada um, dispondo-se a auxiliá-los. Nem sempre a voz corrente fala tudo o que vai nas almas. Repetir para si que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências dos espíritos com os quais se convive, perdoando e ajudando silenciosa e desinteressadamente onde se esteja, como se faça necessário e tanto quanto seja possível, diz André Luiz. E aí está a bibliografia.